Quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Nossa entrevistada de hoje é a arquiteta Cristina Mioranza, presidente do Comites, o Comitato degli Italiani all'Estero do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Assim que ela assumiu, após a renúncia de José Emir Parisotto em fevereiro deste ano, Cristina assumiu assim como meta tornar o Comites mais visível, mais útil e fazer com que mais pessoas participem das atividades promovidas pelo órgão que representa institucionalmente toda a comunidade ítalo-gaúcha. Cristina, antes de tudo, nós queremos saber um pouco de você, que é filha de um dos fundadores do Comites, se chamava Coemit na época, né? O Plínio Mioranza, que faleceu no ano passado, que também presidiu o IVRAL, o Instituto Vêneto, no Brasil. Nós queríamos que você contasse um pouco de sua história, da sua família. Você, inclusive, pelo que sabemos, é a segunda prima do pesquisador e escritor Ciro Mioranza, não? Suas origens, enfim. Mas antes de começar, Cristina, hoje nós estamos vivendo um pouco de tragédia aí na Serra Gaúcha, em áreas inclusive italianas aí. Eu queria que você traçasse um panorama e desse sua mensagem para esse pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde, Peron, um prazer estar aqui contigo. Realmente, assim, estamos vivendo um momento aqui no Rio Grande do Sul bastante temeroso, né? Pelas enchentes, de uma forma, assim, tão rápida, coisas que nunca aconteceram. As nossas pontes são altas, né? A maioria dessas pontes que caíram tem 25, 30 metros e o rio chegou nesses níveis. Então, se tornou uma calamidade pública, né? Tanto é que até o nosso presidente do Vêneto se pronunciou, porque realmente atingiu zonas de predominância de descendências vênetas, de imigração vêneta, imigração também alemã, mas de uma forma muito impactante, e diversas entidades e pessoas ajudando, coletando materiais não perecíveis para poder colaborar com as pessoas, porque tem uma situação bastante alarmante aqui no Rio Grande do Sul. Uma pena. Pois é, então passemos ao nosso tema de hoje, Miorança. Um pouco da sua história. E vocês vêm, a família vem de onde da Itália? Então, eu tenho duas origens, né? Eu sou extremamente vêneta dos dois lados, tanto da mãe quanto do pai. Eu não tenho nada que tire, é tudo vêneto. A família da minha mãe vem de Esquil e a família do meu pai, então, de Beluno, Sospirolo. Tu falaste do Ciro. O Ciro foi um precursor, né, em relação a todas essas questões de cidadania. A nossa cidadania começou em 1965, por aí, quando ele foi fazer as visitas, os turismos delle Radici, em Sospirolo, e a partir daí começou toda uma integração com a nossa família italiana. Tanto é que os gemeládios de Flores da Cunha com Sospirolo foi a partir da nossa família e demais participantes, né? Então, teve um embrião muito forte nesses anos 60, 70, anos 80 e 90, meu pai, então, Plínio, foi presidente do Instituto Vêneto IVRAL, né, para o Brasil, fazendo intercâmbios entre jovens. Então, eu pude, nessa minha adolescência, vivenciar muito a cultura italiana de uma forma muito intensa. Os 120 anos da imigração italiana dentro do município do distrito de Travessão Alfredo Chaves, onde a família Mioranza se instalou, quando veio em 1883. Então, essa cultura italiana está muito arraigada em mim. E com o pedido dele, agora, antes dele falecer, ele foi convidado a retornar ao Comites, né? Antigamente Coemit, né, dos emigrados, e agora é o Comites. E eu não tinha essa noção. Mas, pai, o que é isso? Eu tinha uma ligação, mas eu não estava entendendo de coisas que precisavam ser entendidas. E, para mim, esse convite que ele me fez para voltar foi muito importante,
porque além de representá-lo de uma forma, né, dentro do conselho e toda essa geração que foi precursora, eu me sentia fazendo parte novamente da Itália. Comecei a entender o que precisava, que não é só um passaporte, comecei a entender que nós temos direitos e deveres, e os deveres a gente precisa fazer exatamente como nós fizemos com o governo brasileiro, temos essas responsabilidades com o governo italiano, e para mim aconteceu isso de uma forma natural. Acabei de fazer um mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no qual eu busco a intervenção moderna de Carlo Scarpa, que é um arquiteto vêneto, junto ao Castelvecchio de Verona. Então, essas minhas integrações com a Itália em estudos também estão muito presentes. Acho que era isso. Legal, você, um breve apanhado, claro que a sua história é um pouco mais longa, né? Mas vamos horas aqui. Exato, vamos entrar então no nosso tema de hoje. Você falava aí, quando nós combinamos a entrevista, que o Comites está fazendo um recadastramento das associações e órgãos, grupos, etc., de italianidade do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que são centenas de associações. Como é que está sendo esse trabalho? Qual é a finalidade? O que tem hoje não é atual? Vamos lá. Como é que está sendo feito isso, Cristina? Então, primeiro, um grande prazer ter contato com as associações italianas, né? Nós tivemos uma grata surpresa quando o cônsul-geral da Itália, o nosso novo cônsul-geral da Itália, Valério Caruso, nos incumbiu dessa tarefa. É dever do Comites, né, fomentar toda a cultura, interagir. E nós estávamos muito acanhados, nós tínhamos com muito pouca visibilidade, né, o Comites aqui no Rio Grande do Sul. E isso está dando uma dimensão muito interessante, porque nós estamos fazendo um recadastramento de todas as associações italianas do estado do Rio Grande do Sul. O que acontece? Nós tínhamos, antes da pandemia, em torno de 140 associações. Hoje, estão recadastradas e já constam no nosso site do Comites RS 60 associações. Então, nós temos uma perda grande de associações. Algumas simplesmente deixaram de existir, outras fizeram fusões. Então, nós estamos em busca de todas as associações italianas do Rio Grande do Sul. E peço aqui, aproveito essa oportunidade, para que, se não foram contatadas, para que entrem em contato conosco para fazer esse recadastramento. E, em conjunto, nós passamos essa listagem para o consulado, para ele fazer uso dela. E a nossa ideia, e já está acontecendo, junto ao funcionário itinerante, que são ações do consulado no interior do estado, e isso eu vou desenvolver depois, nós já estamos fazendo pequenas reuniões com as associações das regiões consulares. Cabe aqui um agradecimento especial para a nossa conselheira Neiva Cantarelli, que ela está baseada em Santa Maria, e foi aqui que começou a fazer todo esse movimento, né, e organizou todas as listagens. Aqui no Comites, todos os nossos conselheiros estão trabalhando. Eu sou a presidente de um grande conselho, né? Não trabalho sozinha, não faço nada sozinha. Para ter uma noção, o nosso Comites se reúne mensalmente, tá? Além das ordinárias, nós temos extraordinárias, nós interiorizamos o Comites. Eu sou de Caxias do Sul, antes sempre os presidentes acabavam sendo de Porto Alegre, então nós interiorizamos o Comites e nós estamos com todos os demais conselheiros em trabalhos contínuos junto à comunidade. Então nós temos em Erechim, Passo Fundo, Santa Maria, Nova Prata, Bento Gonçalves, Caxias e, lógico, Porto Alegre. Então é muito importante que a gente consiga fazer esse recadastramento com a ideia, depois, de unir essas associações e fazer, eu chamo de fusões colaborativas. E provavelmente, ano que vem, nós estamos pensando nisso, fazer um encontro estadual de todas as associações para poder cada vez mais interagir. Tudo isso com um objetivo: pulverizar a informação.
Nós não podemos guardar para si as informações. Nós precisamos fazer chegar essas informações. O que é COMITS? O que é um AIRE? O que é um SPID? O que é um código fiscal? O que tem que fazer para a Itália? Eu tenho que registrar os meus filhos, eu tenho que atualizar o meu endereço, eu tenho que dizer quem morre, porque tudo isso fortalece, além de fortalecer a nossa cidadania, também deixa o governo italiano sabendo do que está acontecendo. Nós não somos apenas um passaporte, isso precisa ficar claro. Ô, Miorança, quando você fala associação, você fala também naqueles grupos, grupo de canto, grupo de dança, tal, ou só associação formalmente? Como é que é? Também entram esses na pesquisa? Então, exatamente. No primeiro momento, nós estamos recadastrando todos os associados, corais, associações, os círculos. Nós estamos buscando tudo que tem uma empresa e que são vinculados. Para depois, com calma, ver o que pode se agregar junto às votações do TDE. Isso também é o nosso objetivo, né? Porque a gente conseguiu, depois de 20 anos, eleger a Stefania Puton, que é a nossa representante. A gente chama nossa, ela representa o Brasil inteiro, mas a gente chama nossa representante. E, afinal de contas, o Rio Grande do Sul conseguiu elegê-la. E com a maior votação. Isso foi um trabalho em conjunto das associações, mas naquele momento nós só levamos 12 associações. Se agora, nesse recadastramento, nós somos 60, olha o potencial do Rio Grande do Sul, nos aguardem. Nos aguardem. Então, certo. Isso é importante, né? Com certeza, mesmo, como você diz, mesmo apesar da pandemia, isso é uma novidade, que algumas associações sucumbiram aí à crise, né? Outras se fundiram e tal, mas mesmo assim, com certeza, vai dar muito mais de 60, né? A realidade do Rio Grande do Sul é muito, muito vigorosa nessa questão. Né? Isso é importante, sabe? Nós estamos retomando o Rio Grande do Sul. Essa é a minha sensação. Eu estou fazendo contato direto com as associações, junto com a Neiva e com os nossos outros conselheiros também. Cada região está buscando os seus associados, assim, né? As associações de sua região. Então, nós estamos ouvindo os problemas da comunidade. Olha, nós não conseguimos fazer isso, nós não conseguimos fazer aquilo. Então, a gente está entendendo e tentando organizar uma fusão colaborativa com alguns, né? Está sendo um sucesso esse trabalho, está sendo muito interessante mesmo. Bom, eu queria perguntar para você, porque nos consta aí, eu até tive algumas conversas com ele telefonicamente, o cônsul Caruso, que além de imprimir um novo ritmo aí no atendimento da comunidade, mais dinamismo e com muito mais simpatia, ele, pelo menos, dizia que está valorizando, ele gostaria de valorizar muito o trabalho das associações. Como é que você avalia isso? Como é que está acontecendo isso, Cristina? Então, o cônsul Valério é uma pessoa especial. Ele é um jovem, ele tem muita vontade de mudar paradigmas e ele busca a excelência. E o nosso COMITS está no mesmo caminho, nós buscamos a excelência. O que acontece, assim, com essas atividades no interior do Estado, junto ao consulado, do funcionário itinerante, o projeto Andiamo, esse contato com as associações está sendo constante, porque nós sempre, junto com essa atividade consular, nós fazemos uma reunião do COMITS, por isso que nós estamos nos reunindo tanto, e ele é participativo, ele está junto nessas reuniões extraordinárias, e ele é aberto a perguntas, questionamentos, ele responde, e até, Peron, eu te faço uma sugestão de realmente fazer uma entrevista com o cônsul Valério, porque ele vai poder te dar todas as novidades que ele está implantando aqui no Rio Grande do Sul em relação aos serviços consulares e de uma forma, assim, muito contundente e realmente, como eu já falei anteriormente, buscando a excelência nos serviços e em toda a integração com a comunidade italiana aqui no Rio Grande do Sul. Essa entrevista, inclusive, já falamos, tentamos marcar já algumas vezes. Mas vai dar certo, um dia nós chegaremos lá, né? Agora eu queria te perguntar o seguinte, nós estamos acostumados aí, filas para tudo, né?
fila para cidadania, fila para o passaporte. Afinal de contas, isso aí é um fato, né? Que é nacional, né? Não é só no Paraná, não é só no Rio Grande do Sul, São Paulo, são muitas as reclamações, inclusive com relação a esse problema do Prenota-me. Parece que vocês têm um sistema um pouco diverso ali, o pessoal não consegue, alguém é contra as maquininhas, mas de repente o médico vem e diz, olha, como é que eu vou deixar a sala de cirurgia e vou ficar na frente do computador para renovar meu passaporte, que eu tenho uma viagem marcada lá, etc. Quer dizer, a situação é bastante complexa. Como é que as coisas estão acontecendo aí no Rio Grande do Sul, Cristina? Então, como eu já disse, né, o nosso cônsul é uma pessoa incansável. Claro que eu não tenho a gerência para falar sobre os serviços consulares, né? Então eu realmente reitero aqui a necessidade de ter uma entrevista com ele, porque ele vai te dar números exatos. Mas a comunidade italiana que eu represento, né, como Comits, está muito feliz, porque nós fomos abandonados no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos uma situação de abandono completo, inclusive de a gente se sentir assim esquecidos, né? Foi uma coisa muito dura o que aconteceu antigamente, o que acontecia antigamente. Isso tudo mudou. Eu não posso te falar sobre filas porque realmente essas informações eu não sei te dizer. Mas antigamente nós tínhamos 300 emissões de passaporte. Hoje nós estamos beirando aos 1.400, 1.500 passaportes mês, com esses funcionários itinerantes, dando acessibilidade à população de portadores de necessidades especiais, anciãos, né, os mais velhos, essa interiorização do consulado é muito importante. Está dando voz e está dando luz para as pessoas que não tinham acesso, não conseguiam vir ao consulado geral, né? Então, essa tratativa da rede consular, como um todo, está sendo muito positiva. Em relação à cidadania, nós pedimos sempre, em relação ao cidadão italiano, para que ele faça os registros enquanto ele pode fazer. Seu filho nasceu, registra o seu filho, que é simples, é fácil. O estado civil, a sua mudança de endereço, faça essas comunicações ao consulado, porque tudo fica muito mais fácil. Então, essa comunicação nós estamos tentando fazer de maior ampliação possível. Mas em relação às cidadanias, a gente vê a fila andando, processos que estavam parados, então as coisas estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Os filhos diretos começaram a ser chamados também. Os trentinos, que, enfim, eles tinham decreto, todos os que tiveram o decreto, né, o direito ao decreto, foram chamados. Então, assim, as coisas estão muito boas aqui. Eu estou muito feliz mesmo por poder estar de braço dado nesse momento com o consulado, porque ele realmente está fazendo a coisa acontecer e dirimindo várias dúvidas da comunidade e anseios da comunidade italiana. A gente viu aí, inclusive, recente, acho que a última passaporte itinerante que vocês fazem, né? Acho que foi Caxias ou foi em Caxias? Santa Maria agora. Esse final de semana estivemos em Santa Maria. Caxias do Sul ganhou a máquina de biometria. Então, Caxias do Sul passa a fazer biometria diretamente no consulado honorário, tá? Para jovens de até 18 anos e a partir de 60 anos e os de portadores de necessidades especiais. Vocês têm essa biometria, são diversos lugares ou por enquanto é só ali? Então, eles estão fazendo itinerante, né? Então, vai para Santa Maria, vai para Passo Fundo, Marau, Bento, agora, próxima semana teremos em Bento, mas é isso, eles têm um aparelho que faz a itinerância e um está agora localizado em Caxias do Sul. Isso é uma vitória para o povo gaúcho, para a comunidade italiana gaúcha. Isso tudo graças à proatividade do nosso cônsul Valério Caruso. E como é que é o agendamento para essas itinerantes? Como é que vocês fazem? É pré-agendado, é claro. No dia, quem está Como é que funciona? Isso. Aqui nós não temos o Prenota-me, o que eu acho bastante salutar. O Comits, ele, inclusive, no nosso site, ele tem uma formalização de e-mail, né? Então, como escrever
para qual e-mail escrever para o site do consulado, para o e-mail do consulado, como escrever os documentos, né? Outra coisa importante, antes de entrar nesse assunto, todas as informações oficiais constam no site do Consulado Geral de Porto Alegre. Claro, para a comunidade gaúcha. Cada comunidade tem o seu site do seu consulado, isso é importante salientar. O Porto Alegre atende aos gaúchos. Deixar isso. Mas então todas as informações e temos um novo site agora e que ele é muito fácil, ele é muito didático e todas as informações estão ali, os formulários estão ali, tudo ali. E o Comites então fez um passo a passo como escrever esse e-mail. Para os itinerantes, tem que ficar de olho nas mídias sociais do Consulado Geral, porque eles vão dizendo, olha, você tem que escrever, para Caxias do Sul é esse o e-mail, para Bento Gonçalves é esse e-mail, mas Porto Alegre agiliza muito. Então, realmente, assim, essa organização faz parte da organização do Consulado Geral. Ô, Cristina, não é agora querer revolver o passado. Mas teve um tempo aí, eu sou testemunha disso, tinha um acirramento, um antagonismo entre a turma, por exemplo, do Talian e a turma do italiano, né? Eu tive até sérios problemas aí lá no começo da Insieme, quando eu dava espaço para um e para outro tinha esse problema. Eu tenho percebido aí que essa integração, esse problema já é do passado, né? Que essa integração veio para ficar. Tem inclusive membros do comitês que vêm da área italiana, né? Como é que o comitê se coloca diante disso? Estão felizes com isso? Está indo tudo bem? Então, a partir do momento que nós entendemos que o Talian é um patrimônio cultural e material brasileiro, nós temos que preservar. E essa cultura é nossa. Essa cultura é nossa. Independente de qualquer coisa. Né? Ela não é uma língua italiana, não. Ela é uma língua agora brasileira. Ela foi basicamente vêneta, no dialeto vêneto, mas ela sofreu muitas mutações e se transformou no italiano. A minha nona falava, eu parlo italiano. Né? Todas as nonas parlavam, migar piazesto, claro, tem muita coisa do Vêneto, sim, mas ela é uma junção da nossa cultura, como um todo. E, assim, eu vejo, sentimentalmente, os meus avós falavam todos no italiano, né? Todos eles falavam. Então, é uma linha, para mim é um carinho, E deixar isso de lado é negar minha tradição, minha história, né? Então, eu acho que isso tem que andar junto, não... mas de um jeito mais afetuoso. Agora, toda a informação oficial, nós temos um dever de falar italiano. Tu não precisa ser um exímio fluente em italiano, mas o cidadão italiano precisa falar italiano. Então, ao meu ver, é que, a partir do momento que tu busca a cidadania, por favor, tu tem italiano, que bom, mas vamos lá, vamos se aprimorar, vamos falar italiano. Com a base do italiano, tu já vai conseguir ter meu pai. O exemplo, o meu pai falava só dialeto vêneto. E ele, quando começou com os meetings, ele foi em 85 para o meeting de Roma, onde surgiu os COIMITs, ele começou em contato com a língua italiana, ele falava um italiano gramatical maravilhoso, mas a base dele era o italiano. Então, eu acho que tem espaço para todos, e principalmente para esse patrimônio que nós temos, nós precisamos valorizar um patrimônio. Eu, que venho da área da arquitetura, eu sou a primeira a valorizar, né? Então, é um patrimônio imaterial que está aí. E o italiano nós precisamos falar, às vezes tu não sabe falar um italiano perfeito, mas tu precisa se comunicar com a Itália. Tu precisa se fazer entender com a Itália, e isso é importante também. Então, eu acho que os dois precisam estar bem juntos. Mas eu já presenciei reuniões aí com empresários, por exemplo, italianos, que chegam aqui, principalmente se são do norte da Itália, que chegam aqui e vão falar com o pessoal, assim, informalmente, etc. E se entendem perfeitamente, fazem negócios naquela língua antiga, né? E eu vejo com satisfação que, por exemplo, mesmo fora do Rio Grande do Sul, né, por exemplo, se não me engano, Medianeira, aqui no Paraná,
Abriram inscrições lá para o curso na universidade, vai a nona com o neto junto, vai a mãe com a criança junto, e em poucos minutos fazem 300 inscrições, ficam mais 100 esperando a vaga. Isso é quase um milagre diante do esforço que as Dante Alighieri fazem por aí para obter alunos, não? Quiçá isso seja um caminho para se chegar no italiano, né? Por Mas isso que... falou tudo, Peron, falou tudo. É um caminho. Isso é importante, é um caminho. A gente precisa valorizar a nossa língua mãe, tá? Porque é o italiano. Eu, por exemplo, eu não sei falar o italiano, eu sei algumas expressões. O meu caminho sempre foi o gramatical, né? O italiano gramatical. Mas você nasceu ouvindo o italiano em casa, assim como eu também? Isso era a língua que você falava? Sim, sim. A mãe do meu pai não falava outra língua. Português, ela tinha que falar um português por causa do Estado Novo, aquela época. Sim. Os meus avós maternos se obrigaram a aprender o português, mas a minha nona, a nona do pai, a mãe do pai, nunca falou. Ela sempre falava italiano. Eu falo italiano. Exato. Bom, quando se fala em italianos do Rio Grande do Sul, Cristina, vem na imagem, pelo menos de quem mora fora daí, a imagem da Serra Gaúcha, né? Que como se diz, a oitava província vêneta, né? Mas a gente sabe que a comunidade vêneta aí do Rio Grande, mesmo a vêneta, e também a não vêneta, quer dizer, não é só de vênetos que se fazem os italianos, né? Não é só a Serra Gaúcha. Eu queria que você desse uma navegada nessa questão, explicando, porque eu sei lá, tem a Quarta Colônia, não é só Serra Gaúcha, enfim. Como é que é? Então, claro, eu acho que os italianos são muito orgulhosos, né? A gente tem um orgulho muito grande da nossa Serra Gaúcha. Em 1875 começou a primeira imigração, foram para Nova Milano, que é um distrito de Farroupilha. Agora, eu não sei se é distrito, enfim, está em Farroupilha. E a partir disso começaram andar, né? Então, Caxias do Sul, São Marcos, daí Bento, Garibaldi, Carlos Barbosa, se formaram a primeira e a segunda colônia, né? Acho importante que isso é bastante comum falar, né? Desse núcleo da Serra Gaúcha italiano. Mas os movimentos para Passo Fundo, Erechim, Santa Maria, nós voltamos agora de Santa Maria. Inclusive Porto Alegre, sabe-se que é a maior comunidade de calabreses, não é isso? Isso, Porto Alegre é uma imigração mais nova, né? Uma imigração mais nova, a partir dos anos 30, 40. Mas tem mais calabreses aí do que na Calábria. Sim, tem muitos calabreses. Então, assim, isso é muito importante, né? E aqui eu acredito que dentro do Comits a gente esteja mais unido como Itália, como sistema Itália, sem o norte e o sul, né? Isso que é importante também, né? Acho que a gente consegue ter uma cooperação, né, de todas as nossas culturas, independente de ser norte ou sul, aqui no Rio Grande do Sul. E importante salientar também que a comunidade, por exemplo, de Santa Teresa, que ela é uma cidade próxima a Bento Gonçalves, é um distrito de Bento Gonçalves, se não me engano, ela foi devastada pela enchente agora, né? Então ela está totalmente submersa. E um outro patrimônio também que é interessante falar, nós temos Antônio Prado, né? Aqui, né? Daí mais perto de Flores da Cunha, que é um patrimônio tombado pelo IFAM. Então, ali tem uma preservação muito grande das primeiras casas dos imigrantes italianos, principalmente na parte de madeira, né? Que eram casas bastante específicas. Então, é isso. Nós temos uma imigração bastante pujante e também no norte do estado, no noroeste do estado, não só no nordeste. Tem alguma coisa também que acontece no sul. É isso. Bom, a gente sabe que o Rio Grande do Sul é um dos estados que melhor tem preservado o patrimônio, pelo menos este arquitetônico, da imigração, etc. e tal, né?
também na preservação de outras questões ligadas à origem, na área inclusive da alimentação, etc. Tal, né? Agora vamos ter aí os 150 anos da imigração italiana, que embora essa disputa, quem foi primeiro, quem é que abriu o caminho, a Santa Catarina reivindica aí um pouco mais, com a imigração isolada que houve antes do Espírito Santo, etc. Mas, de qualquer forma, estamos aí para comemorar, grosso modo, os 150 anos. Sei que vocês estão se organizando para isso. Eu queria que você, como arquiteta, que é amante das memórias, né, do patrimônio, desse um panorama geral aí desse estado que, volto a dizer, talvez seja o que melhor preserva essa questão. Então, como patrimônio cultural e arquitetônico, tanto no imaterial, que a gente já falou do italiano, e no material, que daí a gente tem diversas atividades, e principalmente arquitetura, realmente os 150 anos, ele vai englobar tudo isso. Nós já temos alguns projetos em captação, né, que o Comits está apoiando. Nós temos um filme, que é A Chegada, que é do ex-vice-prefeito de Caxias do Sul, Antônio Feldman, um dos idealizadores do projeto. Nós estamos apoiando, então será um filme que terá captação de imagens tanto no Brasil quanto na Itália. Temos um livro da Universidade de Caxias do Sul também, que vai falar sobre os 150 anos, onde o Comits vai ajudar na captação e vai ter páginas para contar a história do Comits do Rio Grande do Sul. Acho que é importante isso. E nós estamos em busca de vários outros projetos para valorização. E as comunidades, né, as prefeituras também estão se motivando em relação a isso. Em relação à grande imigração, eu acho que não tem muito o que falar. Eu acho que no Rio Grande do Sul a data é 1875, né? Então, em 2025, nós comemoraremos os 150 anos. Agora, o Brasil, né, já vai começar as comemorações ali. A gente teve uma reunião no Intercomits que eles falaram, então já estavam com uma movimentação grande ali em Espírito Santo para fazer já no ano que vem a comemoração dos 150 anos. Nós aqui temos os 200 anos, ano que vem, da imigração alemã. Então, para nós, realmente, ficar em 2025 é muito importante, porque nós ficaríamos únicos, né, nessa comemoração. Os alemães aqui vieram 50 anos antes que os italianos. Então, é muito importante a gente também valorizar, deixar os nossos co-cidadãos, né, trabalharem a sua festa, e depois a gente conseguir fazer a nossa de uma maneira bastante efetiva. Ótimo. Cristina, nós podíamos aí, esse papo simpático seu aí, podíamos esticar mais, já estamos aí bem avançados. Eu queria deixar a palavra livre aí para você, fazer suas considerações finais, talvez alguma coisa que eu não perguntei, você gostaria de falar, fique à vontade para encerrar nossa entrevista. Então, eu vou aproveitar para puxar um pouco a orelha dos nossos cidadãos italianos. Porque, assim, nós precisamos efetivamente ter os deveres cumpridos junto à Itália. Nós precisamos deixar a Itália informada dos nossos passos no Brasil. Nós somos italianos que moram no exterior. O Rio Grande do Sul precisa ter esse entendimento. O povo gaúcho, cidadão italiano, precisa ter esse entendimento. Então, é muito importante que se faça registro civil, quando casar, quando separar. Precisamos falar isso ao consulado. Precisamos mandar os registros dos nossos filhos. Precisamos dizer quando as pessoas morrem. Precisamos atualizar o nosso endereço, né? E isso faz parte da grande comunidade italiana. Então, quanto mais informação nós passarmos para o nosso governo italiano, mais fácil ficará de conseguir as outras coisas, né? Tu não precisa esperar por um processo de cidadania por filho direto, ou processos de cidadania que tem todo uma outra conotação, simplesmente fazendo o que é de dever do cidadão italiano.
Essa é a minha mensagem que fica, e eu espero que todos entendam. E a gente está aqui para colaborar com toda a comunidade italiana. Obrigado, Cristina Mioranza. Dizendo para os nossos, quem nos acompanha aí, que esse vídeo foi transmitido ao vivo no LinkedIn, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Vai subir também para o Instagram. Então, quem não pôde assistir ao vivo poderá acompanhar depois, né? Muito obrigado, sempre à disposição aí para comunicar os interesses e notícias da comunidade italiana. Fiorança, obrigado. Obrigada, graças a tutti.